Oi, gente. Tudo bem? Oi. Eu tava sem internet, vocês acreditam? Oi, Laura. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então era isso que não estava conseguindo. Né? Deu uma tempestade aqui hoje, Danusa. Aqui também. Ah, é? Aí fiquei sem Mas energia, mas a energia voltou logo. Aí fiquei desesperada, né? Falei, meu Deus, não vou conseguir gravar a aula, mas aí deu. Aí a internet tá oscilando demais. sofro do mesmo problema. Né? Boa noite, Laura. Tudo bem, Júlia? Boa noite. Laura, eu tenho uma pergunta sobre sistema renal Uhum. que ficou em dúvida e eu acabei esquecendo de perguntar. Como que funciona quando tem pedra no rim? Depende de onde ela está e do tamanho dela, tá? Se ela tiver com menos de 5 milímetros, o médico vai conseguir fazer com que ela saia. Ou ele vai usar aqueles aparelhos de laser para que ela quebre, ou o indivíduo vai tomar muita água e ela vai sair. Qual é o grande problema? Quando ela para na pelve. Lembra da pelve, ureter? Se para no ureter, aí é muito problemático. Porque você imagina que é uma membrana que é muito difícil fazer uma cirurgia ali. Então, cirurgia é pedra de 8 milímetros. Tá? Entendi. O que causa pedra? Alimentação industrializada, obviamente, e genética. Tem pessoas que têm uma propensão genética a isso. Então, comida muito engordurada, né? Colesterol, essas coisas. Então, isso é problemático. Tá? Entendi. Assim, alguma coisa específica, você pode perguntando, que eu vou lembrando e vou falando, tá? Ah, tá. Tipo assim, o que acontece? Como que forma essa pedra? Então, é colesterol, é gordura que vai. O que acontece? Vai calcificando. Como? Por quê? Porque é como se fosse uma areinha, né? Pensa numa concha que tem que está fazendo pérola, entendeu? E aí ela vai calcificando. E o indivíduo, por exemplo, não bebe água, e aquilo vai ficando parado ali. E aí o sistema imune vai endurecendo ela. Não vai ficar dura, mas ela vai ficando maior e mais dura, a ponto de não conseguir sair. Das mulheres é muito mais fácil por conta do canal. Né? O nosso canal é maior, não tem curvas, né? O do homem é bem complicado. E aí tem um aparelho, um objeto, né? Que é J, um duplo J, né? Que coloca dentro do pênis do homem para alargar o canal da uretra. Dói absurdamente, com certeza, né? E aí alargando para poder sair. Daí o indivíduo tem que tomar soro, o soro é água, né? Então tudo que vai provocar a urina vai ajudar a eliminar, entendeu? Por isso que neste caso, né, os homens fazem a gracinha, Marina, perdão, os homens fazem a gracinha de falar, vamos tomar cerveja, que daí é diurético. Daí não é que é diurético, entra naquele caso que vai fazer bastante xixi. Ajuda, né? É isso. Aí qualquer coisa você vai perguntando. Tá bom. Obrigada. Imagina. Tem 10 pessoas. E hoje, na tempestade que deu, eu tenho um jardim aqui fora que é a minha paixão, né? Eu passo um tempo ali de final de semana. E eu estou produzindo para a Unip lá de Ribeirão, para biologia, estou produzindo suculenta em descartáveis. E aí eu tinha 120 mais ou menos cápsulas de Nespresso com suculenta, com muda. Vocês não têm noção o que virou. Eu tô arrasada. Eu perdi a metade, com certeza.
voaram para outro terreno lá que tem e não tem como ir buscar de jeito nenhum, nem a cápsula, né? Não tem jeito. Perdi um monte. É difícil. Ah, tá vendo essa orquídea aqui? É produção minha. Né? Eu tenho, ó, quer ver? Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui, ó. Nossa, que linda! Muito linda. Tudo produção. Eu tenho um monte lá fora que não dá para trazer tudo para dentro, né? Adoro. É o que me distrai. Laura, você acompanhou as notícias que o mar tá muito agitado ultimamente? Tipo, o nível tá subindo da calçada das orlas e tal. E por que tá acontecendo isso? Isso é um fenômeno bem natural, né? O problema dele estar avançando é que, na verdade, quem avançou foram os humanos, entendeu? Os humanos que colocaram, como fala, concreto, asfalto, onde não devia, né? Então, desculpa, mas eu acho bem feito, entendeu? Que a pessoa quer morar dentro do mar, né? Não tem o respeito, porque existe uma lei ambiental que tem que ter um mínimo de distância. E eles não respeitam isso, né? Então, paguem o preço, né? Mas agora, assim, tem, de repente é isso também que você queira saber, né? Tem esse lance de realmente a gente está tendo um aquecimento global, lógico, é verdade, a gente está num desequilíbrio, o coronavírus nada mais é que uma situação desse desequilíbrio, né? E a gente tem, de fato, o aquecimento global, a gente teve o degelo. E isso também fez aumentar e muito a quantidade de água no mar. Faz uma grande diferença. Há estudos que mostram que o Rio de Janeiro Santos são cidades do Brasil que tendem a desaparecer. Porque quando o mar entrar bravo, ele não vai entrar 4 quilômetros. Ele vai entrar uma quilometragem boa de acabar com tudo, né? Acho que a gente não vai estar aqui, apesar que a gente não esperava estar aqui nesse momento, né? Então, não sei. Nossa, hoje tá difícil a internet de todo mundo, não é só a minha não, hein? Teve tempestade aí, gente, na cidade de vocês? Aqui não. Não, aqui teve. Sim, aqui teve. Você tá onde, Júlia? Rio Pardo? Eu sou de Divinolândia. Divinolândia. Ah, aí tem umas coisas meio bravas sempre, né? É. São Sebastião da Grama, Vargem, né? Ali é meio bravo o negócio. No grama acontece de tudo. É igual Divinolândia. Até coisa que não deve acontece. Você sabe, Júlia, que a minha primeira palestra da vida foi em Divinolândia? Sério? O presidente daqui da Câmara conhece a senhora. Ah, é? Senhora, nada, você ainda, pelo amor de Deus. Você. Verdade. Ele é meu aluno, não é? O Diego, isso. Ele faz pós. Não, ele faz, né, enfermagem EAD. É Ah, isso? acho que é. É que a minha mãe trabalha na Câmara e Um tem 71. contato. É. É político. Político não tem jeito. Não. Aí ele quer suviar, chupar cana, fazer tudo, né? Então ele tá fazendo EAD de enfermagem. Sim, e trouxe SAMU pra cá também. Pra nada, né? Porque aqui é pequeno, então. Aguaí Só tá pra com ele ter um caso. emprego mesmo. Aguaí tá com caso de corona, gente. Meu Deus. Meu Deus mesmo. Aí eu falei, ai meu Deus, ontem eu fui passear no pronto-socorro, tomara que tá tudo certo aqui com a minha pessoa. Mas é um só até agora. Por enquanto mas tem um monte de esperando resultado. História um, história um monte, né? São João tá com 12. Já tá em 12. 12, Eu vi 8, né? Mas me falaram 12. Não sei se está Aqui em desatualizado. Poços também tem bastante. Poços tem bastante? Tem bastante. Hum, Não vou te saber falar o certo, mas tem bastante. dureza. Parece que São João confirmado é 8. 8, né?
É. Meu marido trabalha lá e ele fica por dentro de como tá lá. Uhum. É porque a Fernanda, professora de vocês, a Fernanda que mora aqui, Uhum. ela tá trabalhando, ela não parou, né? E aí eu fico muito em contato com ela. E ela que mencionou alguma coisa de 12, que hoje teve uma reunião seríssima com os empresários do comércio. Então amanhã eles vão soltar alguma informação aí, viu? Aí, Ixi. então o marido vai acabar sabendo de alguma coisa. Não sei como que vai rolar em relação ao correio, né? Ah, não para. Não para, não pode, né? Não Para, pode. não pode, não tem como. Tem coisas que são essenciais, não tem jeito, né? Sim. Ai, nós somos essenciais, olha que delícia. Verdade. Ai, gente, esse trem não para na orelha. Bom, acho que só vai entrar 10, viu? Vamos tocar o barco. Ninguém tá mais entrando, não. Ó, hoje eu me empolguei na aula, deu 38 minutos, lembrei do Gabriel me xingando. Eu liguei o áudio só pra xingar. Laura do céu! Mas foi a morte da minha vida, Brasil. Eu falei, meu Deus, a Laura tá ficando louca. Pô, me empolguei. Na hora que eu ouvi, eu falei, ai, Eu não, falei, Gabriel vai me matar. uai, paciência, acabei de assistir. Ah, você assistiu? Foi bom? Eu vejo todas as aulas, gente. Eu não tô perdendo nada, eu tô vendo tudo, porque senão depois eu tô perdido. Ah, não tem jeito, gente, tem que E ver. eu não posso pegar DP, gente. Se eu pegar 3 DP é pé na minha bunda. Sim. Então, É ProUni, né? É ProUni? é. Não perca a É. oportunidade da tua vida, pelo amor de Deus, né? Então tem que honrar, né? Que se eu tô lá, alguém ficou sem. Sim, e outra, é uma oportunidade única na vida, pelo amor de Deus, né? Uma faculdade custa caro, então você não pode perder. Já falei para todo mundo. Nós, pobres, temos uma chance na vida de estudar. Então, manda bala aí que você não vai se arrepender. Eu tô tentando, fazendo o máximo que eu posso. Não, mas vai dar certo. Bom, gente, eu não vou mais esperar, não. Eu vou abrir aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. Larissa, tá aí, gente? Eu tô Ah, aqui. então tá bom, tá joia. Acabei de ver seu recado aqui. É que eu não tinha conseguido entrar, eu tive que sair e entrar de novo. Né, mas eu acho que é porque a minha internet tava ruim, eu também não tava conseguindo. Pronto, vocês estão vendo a tela? Show. Obrigada. Sim. Tá. William acabou de entrar. Pronto. Deixa só o William conectar aí. Bom, também depois de 38 minutos de aula, acho que eu não preciso mais falar nada, né? Ai, eu voto que tem que falar mais. Eu só Porque essa respondo, matéria é misericórdia. eu só respondo as dúvidas da Júlia, que sempre tem, show de bola, e tchau, boa noite, vamos dormir. Só eu Júlia, posso te 2 horas de atrapalhar. pergunta. Não, só não me Tá atrapalha, bom. Júlia, tenho orgulho disso. Bom, então vamos lá. Conectou, beleza, todo mundo aí. Bom, gente, então, em relação ao sistema nervoso, não é tão difícil assim, Gabriel, é que realmente ele é muito complexo, ele dá muita conversa, né? Dá muito pano para manga.
Então, o básico que vocês têm que saber, algumas divisões dele, para vocês conseguirem se organizar nesse conhecimento. Mas o sistema nervoso, ele é um só, né? Porém, dentro de nós, ele tem variadas funções. E é por isso, então, que a gente tem o meio do nosso corpo, que é o sistema nervoso central, que é lá na nossa cabeça, o encéfalo, que tem o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico e a medula espinhal. Todas as informações que a gente recebe chegam aqui e sobe e tem que vir para o córtex para a gente conseguir interpretar, né? E dar uma resposta. Além disso, a gente tem os nervos, né? Os periféricos. Então, os nervos, eles estão nas partes periféricas. Então, membros superiores e inferiores. E é por isso, então, que ele é periférico. E ele tem uma divisão, né? Aferente são todos os estímulos que a gente recebe. Então, recebo um estímulo, sei lá, um tapa. Então, é um estímulo que veio do ambiente e que vai entrar em mim. Por quê? Porque a minha pele, meus nervos receberam esse estímulo, tá? Então, tudo aquilo que é aferente é sensitivo. Então, é de fora para dentro. A divisão eferente é a que vai ter duas divisões. Então, nós temos dentro de nós o sistema nervoso autônomo, que não depende da nossa vontade, os órgãos vão funcionar. É para isso que ele serve. E o sistema nervoso somático, que é o nosso músculo, nossos músculos esqueléticos. Então, agora eu vou levantar e vou até a cozinha. Meu músculo esquelético. Eu levanto se eu quiser, então ele não é autônomo, tá? Sistema nervoso autônomo, ele se divide em simpático e parasimpático. Em algum momento a gente já falou disso, eu tenho quase que certeza. O simpático, ele é estimulante e o parasimpático é o oposto, é antagônico, né? Então, por exemplo, no reprodutor masculino, a gente falou uma ereção, sistema nervoso autônomo simpático. Uma ejaculação, o parasimpático. Por quê? Porque daí vai vir a calmaria, tá? Então, para toda resposta motora, a gente tem que ter uma sensibilidade. Então, por isso que os nossos nervos, eles têm essas funções. Sensitiva, de receber o estímulo. Integradora, de integrar esse estímulo. Tem gente chegando, Mirella. De integrar, esse estímulo. E motora. Então, o sensitivo é a ação, né? É a aferência, a sensibilidade que eu estou recebendo uma informação. Para isso, eu preciso de uma resposta. Então, toda ação tem reação. A resposta é motora, tá? Então, o nosso sistema nervoso agora, somente o central, aqui agora com uma série de informações, que talvez fique um pouco complicado na cabeça de vocês, mas a gente vai destrinchar. Então, olha lá, recebi um sinal, um estímulo, isso aqui é estímulo, né? Então, receptores sensoriais, os meus nervos vão receber esse estímulo e eles vão mandar essa informação, ó, aferente, vai mandar para o sistema nervoso central. Vai vir como? Aqui já pulou etapas, mas vem via medula espinhal. Por quê? Porque os nervos estão grudados aqui na medula, né? Então faz sinapse, chega aqui e aí vai subir lá para o córtex cerebral. Ele, ele integra essas informações, ele articula, entende a informação e manda a resposta motora. Então, olha lá, motor, neurônio eferente, tá? Esses neurônios eferentes, eles vão mandar informação para o sistema nervoso autônomo, né? Ou para o sistema motor, esquelético, certo? Além disso, uma coisa muito interessante. Então, o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, olha, ele controla os nossos órgãos. E, além disso, nutricionistas, muito importante isso, um dia que vocês for fazer uma especialização, vocês vão ouvir aulas detalhadíssimas disso aqui, ó, do sistema nervoso entérico.
que é um sistema único do trato digestório. Olha que bacana. Então, a partir daí vocês conseguem entender, né, por que a gente tem tanta relação de sistema nervoso com alimentação. E é aí que vocês entram. Por isso que todo paciente, vamos colocar, ou anorexo, ou obeso, se ele não passar por um psicólogo, de nada vai adiantar o trabalho de vocês, né? Por quê? Porque tem que trabalhar realmente o autoconhecimento, a cabeça. Senão, o nutricionista sempre vai ser ruim, nunca vai ser bom para o paciente. E aí ele fica pulando de nutricionista em nutricionista, porque nenhum presta, né? Bom, então o sistema nervoso entérico, ele está ligado ao sistema nervoso central, tá? Perdão, ele está ligado, me desculpa, ao sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque o autônomo trabalha com órgãos, então o entérico também está ligado lá, tá? Então, o entérico, o nosso trato digestório, ele manda informações que tem que chegar lá no cérebro. Então, dois exemplos, né? O primeiro exemplo, eu acabei de jantar, comi um lanche. Aí alguém de vocês chega e me oferece mais alguma comida, algum lanche. E eu mandei já a informação, né? O meu sistema nervoso entérico já mandou uma informação de que eu tô, entre aspas, para vocês entenderem melhor, lotada, empantuchada. E aí eu vou olhar, por mais que eu goste do prato que vocês me trouxeram, por exemplo, eu vou falar, não tô dando conta, não vou conseguir comer. Por quê? Porque quando eu mando a informação de saciedade lá para cima, a leptina, ela libera, é um hormônio que libera, então, para a minha corrente sanguínea, a saciedade. A partir dali, eu não vou conseguir evoluir, comer mais, tá bem? Uma pessoa que é obesa, ela acaba tendo descontrole de leptina. Então, ela não vai mais ter a produção desse hormônio. E é por isso que ela come e não sacia, é insaciável. E aí ela vai engordando absurdamente, tá? Que outro exemplo? Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer, tá? Mas um outro exemplo, assim, sei lá, a gente tá muito triste porque aconteceu alguma coisa horrível na nossa vida, num dia, sei lá, a morte de alguém que a gente ama muito, por exemplo. A gente vai conseguir comer nesse dia de muita tristeza? Não. Não, a gente não consegue, tá? Então, para mostrar para você... E a ansiedade, né? A ansiedade, ela tá totalmente ligada ao nosso sistema nervoso entérico também. Então, daí, vocês entendem um pouquinho melhor essa relação ser humano com o alimento. Tá certo? Júlia, você ia fazer alguma pergunta, né? Sim, Laura, quando a informação vem, né, pelo estímulo do nervo, então ela tem que passar pela medula Sim, para ir pro encéfalo. isso. Ah, tá. Mais alguém? Aí aqui eu fiz uma relação dos animais. Por quê? Por que eu fiz essa relação? Brevemente. Porque nós, seres humanos, somos ditos racionais. Porém, nós não somos, nós somos muito mais irracionais do que racionais. Quando um ser humano vai conseguir ser racional? Quando ele aprender. Não significa que eu tenho que ser estudante. Quando ele aprender de verdade toda a situação de uma vida, né? Então, claro, enquanto estudantes, nossa, quanto mais a gente estuda, mais a gente conecta o nosso sistema nervoso e mais a gente está próximo da racionalidade, tá bem? Uma pessoa que ela é muito culta, muito estudada, ela tem uma fala diferente. Por exemplo, não sei se vocês viram, estou falando da atualidade, tá? No Fantástico, a entrevista do ministro né, foi mandado embora, do Mandetta, o ministro da Saúde. É um cara que ele tem um palavreado que todo mundo entende. Então, por quê? Porque ele realmente tem o conhecimento, tá? Quando a gente ouve
uma pessoa... Por exemplo, se eu falar assim para vocês, o ano passado, quando vocês chegaram na faculdade, segunda semana ou primeiro mês de aula, eu quero que vocês me deem um seminário de fisiologia. Vocês iam tremer na base, né? Por quê? Porque eu ia falar para vocês, vocês têm uma semana para destrinchar esse sistema. Então, Larissa vai me falar do sistema nervoso, Júlia vai me falar do sistema digestório e assim por diante. Danusa vai falar de epitélio, e aí vocês vão falar, professora, a gente se esforçou, mas a gente não conseguiu ultrapassar daqui. E eu vou continuar fazendo perguntas obscenas para vocês, né? Então, é mais ou menos esse exemplo que mostra que quanto mais eu aprendo, mais eu elevo, inclusive, a minha linguagem. Tá? Por que isso é importante? Poxa, vocês são universitários hoje. Daqui a alguns anos, vocês serão profissionais. E vocês vão lidar com todo tipo de paciente. E os pacientes, assim como os alunos, tá, gente? Eles testam a gente. Certo? Vocês são os meus pacientes, né? Então, eles testam a gente. Em que sentido? Do conhecimento. Muitas vezes, a mesma pergunta que ele faz para vocês, ele já fez para outro alguém, ele já pesquisou. Então, se vocês não detêm conhecimento ali, eles colocam vocês numa saia justa. Tá? Então, por isso que é muito importante vocês realmente se dedicarem. Leitura é fundamental, tá? E aí, neste caso, né, a gente tem, olha que córtex maravilhoso. Então, nós temos, em proporção, o maior córtex cerebral de todos os animais do planeta, tá? Em proporção ao tamanho da cabeça, do crânio, ok? Quanto à anatomia do encéfalo, né? Então, destrinchando aqui, essa parte aqui, ela é quando a gente ainda é bebê, ainda é embrião, e a gente ainda está em processo de formação, tá? A gente ainda tem somente um tubo, que é o nosso futuro sistema nervoso. E aí depois ele vai evoluindo. Então, olha lá, o robencéfalo, né? Ele vem nessa região aqui, tá? O mesencéfalo tá aqui. E o prosencéfalo, ele vai originar aqui, ó, o cérebro e o diencéfalo. O diencéfalo é a nossa próxima aula da semana que vem, daqui 15 dias, né? Perdão. Além disso, né, nós temos aqui 4 lobos principais. O lobo frontal, mesma coisa dos ossos, que vocês já estudaram. O parietal, o occipital e o temporal. E esse azul aqui é o cerebelo. O cerebelo, ele tem 50%, metade de todos os neurônios que estão aqui no nosso cérebro. E o nosso cérebro, por que tem essas divisões, né? Porque quando, na linha evolutiva animal, a gente tinha os animais irracionais, instintivos, ataques instintivos, então eles tinham cérebro reptiliano. Por quê? Porque vem dos répteis mesmo. Os répteis, na linha evolutiva, eles se diferenciaram, se dividiram em mamíferos e aves, né? Nós estamos aqui nos mamíferos. E nós carregamos esse cérebro primitivo, instintivo, reptiliano. Então, todos os nossos instintos, por exemplo, um bebê, quando ele nasce, ele sabe que ele tem que mamar, ele sabe o cheiro do leite. É esse cérebro reptiliano, é esse instinto, tá? Então, os instintos nossos, eles partem daí. Ah, então aquele reflexo que a gente aprendeu da medula espinhal é reptiliano? Sim. Sim. Por quê? Porque não depende do córtex cerebral, não vai para ele, tá? Então, nós temos aqui conexões de nervos que são as maiores conexões do planeta também. Até coloquei um exemplo para vocês, se pegasse todos os grãos de areia do planeta Terra, não daria em número a quantidade de conexão que nós temos. Ela é muito maior do que todos os grãos de areia de todas as praias do planeta. Maravilhoso, né? Então, um neurônio, ele faz muitas conexões,
tá? Muitas conexões. E aí, então, vai para trilhões. Bom, o que mais que eu posso falar nesse slide? Acho que é só. Então, nosso cérebro se divide em duas partes, lembrando que essa parte carnuda são os giros e esses riscos, né, são os sulcos. Opa, risquei demais agora aqui. Então, isso é o telencéfalo, né? Então, nós temos aqui, ó, essa divisão, que é a fissura longitudinal, e ele se divide em esquerdo e direito, tá? O peso do cérebro é pequeno para a capacidade que ele tem, então, em uma média aí, que pode chegar até 1,6 kg, dependendo do tamanho da pessoa, né? Então, das mulheres é entre 1,2 e 1,3, e dos homens pode até chegar em 1,6. Então, graças a ele que nós temos esse diferencial. Então, 25% do nosso sangue vai para o cérebro. 20% da nossa energia gasta diariamente vai para o cérebro. Uma pessoa que está, por exemplo, quando vocês estão concentrados estudando ou fazendo alguma atividade que requer muita atenção, além desses 20%, a gente gasta 1% a mais do total da energia do corpo, tá? Por quê? Porque ele realmente, quando ele está conectado, ele gasta energia, ele trabalha demais. Então, estudar é perder um pouco de caloria, professor, com toda certeza, né? Olha que legal. Mas era para eu estar bem magrinha, então, né, gente? Não é bem por aí, né? Bom, então aqui, mostrando várias funções, e aí eu decidi destrinchar essas funções nos próximos slides, para não ficar muito carregado para vocês, tá bem? Então, só para mostrar aqui nessa região do lobo parietal aqui, tá? Isso aqui é o parietal. Opa, perdão, essa parte todinha aqui, ó, o parietal. Então, este é a parte sensitiva. Então, todas as informações que chegarem no nosso cérebro sensitivas, elas vão subir aqui, nessa área que a gente chama de somestésica, do lobo parietal. Então, aqui vai ser responsável pela nossa pressão arterial, nossa temperatura, nossas dores, tá? E, peraí que tem pessoas chegando. Mariane. Mariane? Ô, Laura, a Érica também estava tentando entrar, mas não tá conseguindo. Uai. Tá aparecendo um negócio de login pra ela pôr o e-mail, que o e-mail dela é inválido. Fala para ela sair e entrar de novo. Lá no Classroom, né, tem as informações. É que tem gente que tá com a conexão baixa hoje, deve ser isso. Bom, então todas as informações vêm aqui. Essa parte, ela vai interpretar, é uma área de associação, ela interpreta tudo que a pessoa recebeu de sensação, tá? E aí ela vai encaminhar para as partes. Então, por exemplo, se eu recebi o quê? Um fogo, tá queimando a minha mão. Essa informação vai chegar aqui, até de dor. E essa parte vai interpretar. Está doendo a minha mão porque eu estou pegando fogo, tá? Senão, eu saberia que eu teria dor, mas eu não imaginaria o que era. Então, as minhas partes aqui próximas, elas vão interpretar. Aí, a informação motora, ela vai vir para cá, tá? Aqui é o nervo motor. Ele fica no lobo frontal, então a gente chama de pré-frontal, certo? Pré-frontal, porque o frontal está aqui. E aí, então, a resposta motora vem. Aí, os outros eu vou falando nos próximos slides, tá? Posso continuar? Alguma pergunta? Então, o lobo frontal, né? Então, assim, super legal, porque o ser humano é o único que tem a capacidade de projetar, de pensar no futuro, de sonhar com uma vida, né? E de planejar o amanhã.
Os animais, eles vivem o hoje, tá? E o homem não, ele projeta. Daqui 10 anos eu farei tal coisa, daqui... E assim por diante. Então, nós temos senso crítico. Quando? Quando a gente consegue verificar as nossas limitações, né? A gente consegue interpretar. Leio uma instrução dentro de um manual, eu consigo interpretar o que está escrito lá e eu vou colocar isso em prática. Controla os nossos impulsos, né? Então, por exemplo, de vez em quando, todos nós, vocês não têm vontade de, sei lá, falar um palavrão na cara de uma pessoa? Sim, com certeza, né? Eu tenho. Mas a gente pondera, né? Que a gente tem educação ou porque a gente tem autocontrole, fala, não, se eu fizer isso vai dar besteira, né? Imagina, eu vejo a polícia aí na rua e eu vou lá infernizar a polícia. Óbvio que eu vou ser presa, né? Então, eu tenho que ter um autocontrole das minhas atitudes. Então, nós dependemos de conhecimento, de evolução disso aqui, tá? Para que a gente se torne mais próximo da racionalidade. Os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas são muito mais irracionais do que racionais, tá bem? Muitas vezes, né, as mães falam assim para as meninas, não namora esse rapaz, porque isso aí não vai te dar futuro. A mãe já foi casada, né, ou é casada, então ela sabe o que ela está falando. Mas não, a menina, adolescente, ela quer confrontar, né? E aí ela faz cagada, né? E aí depois ela vai falar, puxa vida, vivi essa experiência, realmente a minha mãe tinha razão, tá? Então as pessoas mais velhas, de uma forma geral, geralmente elas têm razão do que elas estão falando. Quantas tias de vocês, né, falam assim, não case tão cedo, não é assim? Essa tia aqui sempre falou isso, né? Por quê? Porque sabe, principalmente a vida das mulheres dentro de um casamento como vai ser, né? Muitas vezes é uma abdicação de vários sonhos, inclusive, tá? Então, quando a piscina, a água tá gelada, não pula. Ah, não, mas vai pula. Aí depois que pula, aí fala assim, poxa vida, ela tinha razão. Caraca, agora já foi, né? Então é mais ou menos nesse sentido, tá bem? Quando eu adquiro maturidade, não é quando eu leio um livro apenas, não é isso, porque senão como é que faria as pessoas sábias que nunca puderam estudar, né? Quando elas vivem aquilo na prática, quando elas vivem e adquirem experiência. Então é por isso, por exemplo, Danusa, você que é uma mãe, né? Sua filha, ela tem que ter como fala? Você, obviamente, dá a educação, dá os limites, protege, mas ela tem que ter a oportunidade de viver, ela tem que ter a oportunidade de cair, de ralar o joelho, né? Não pode ser uma mãe super protetora. Por quê? Porque quando ela aprender que se ela fizer tal coisa, ela vai cair, ralar o joelho, andando de bicicleta, por exemplo, ela vai começar a ter atitudes de autoproteção. Ela vai começar a se autolimitar. O que é isso? Isso é um aprendizado, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, eu acho que dá para vocês entenderem o contexto do que é a maturidade. Ah, professor, então é por isso que quanto mais velho, mais maduro? Com certeza, porque mais experiências viveu, né? Mas aí é mais madura uma mulher que tem uma vida livre de uma mulher carmelita que só sabe rezar? Não necessariamente. Depende do que ela faz com as experiências vividas dela, tá bem? Mas de uma forma geral, obviamente que a mulher da vida livre, com certeza ela tem muito mais experiências do que a carmelita que só fica ali rezando parada, tá? E nós, brasileiros, né, somos safos. A gente consegue sair de todos os problemas, porque a nossa vida, de uma forma geral, ela é problema. Então, isso também até que é bom para a cambada brasileira vira-lata aqui, né? A gente consegue. Bom, então, uma disfunção do lobo frontal vai fazer com que a gente não consiga projetar o futuro, não consiga tomar uma decisão, não consiga, como está escrito aqui, ó, executar tarefas, né?
tomada de decisão. Então, eu coloquei o exemplo clássico, tá? De qualquer literatura, esse vai ser o exemplo clássico, do Phineas Gage, que foi atingido por uma lança, né? E aí, então, os médicos conseguiram refazer essa parte, tirou, através de uma cirurgia, a lança, e ele não morreu e ficou biologicamente bem. Porém, ele a lesão provocou nele comportamentos que antes ele não tinha. Então, ele se tornou uma pessoa agressiva, irresponsável socialmente, inadequada. E isso é uma coisa que acontece com os idosos. Sabe, não sei se vocês têm vozinho aí de 80 anos, vozinha, que começa a falar o que dá na cabeça, porque realmente vai endurecendo algumas partes e eles vão perdendo esse senso crítico. E é por isso que eles se tornam pessoas ou chatas ou muito engraçadas, né? Geralmente o homem, ele é muito ranzinza, né? Ele fala umas coisas que a gente fala, meu Deus, que vergonha, né? E as mulheres soltam coisas super engraçadas que a gente fala, caraca, morro de vontade de falar isso, mas não posso. Não posso por quê? Porque ainda tenho um autocontrole. Mas pode, né? Beleza? Bom, e continuando aqui, nós temos a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Wernicke, que fica no lobo temporal, ela vai ouvir, o nosso ouvido, né, ouve, e aqui então ela vai interpretar tudo aquilo que a gente ouve. Então ela consegue interpretar a linguagem, tá? Compreender a linguagem. E ela passa essas informações para essa região do lobo frontal chamada área de Broca. Essa área, ela só vai reproduzir a linguagem. Esse é o papel dela, reprodução da linguagem, tá? Então, é ela que vai articular as palavras e a gente vai falar, como eu estou falando nesse momento. Uma pessoa que é surda, ela é surda muda, por este motivo, tá? Então, ela já nasceu assim. Ah, mas eu conheço, mas fala. Fala porque começou a fazer leitura labial, aprendeu isso, tá bem? Uma lesão nessa região da área de Wernicke faz com que a gente ouça, mas a gente não consegue formar frases, né, textos, frases que façam sentido, que façam com que as pessoas nos entendam. Então, ela vai falar tudo desconectado e ninguém vai entender nada do que ela está falando. Quem fala assim? O bêbado. Quando ele está demasiadamente bêbado, ele fala umas coisas totalmente desconectadas, né? Porque o álcool, o nosso córtex cerebral, ele tem um limite, uma tolerância, tá? Ele vai tolerar uma quantidade de álcool e mais que isso ele não vai mais deixar passar, porém esse limite faz com que as regiões ali ficam totalmente desconexas. Então é por isso que o bêbado vai entrelaçar a língua, vai falar umas coisas totalmente malucas, tá? Uma lesão... Pois não, pode falar. A lesão, então, na área de Broca é que causa, que deixa a pessoa surda e muda. Não. No caso da pessoa surda e muda, a lesão é na área de Broca ou na de Wernicke? Na de Wernicke. A que nasceu surda muda, ela tem lesão na Wernicke. Se ela tem lesão na Wernicke, ela não consegue passar a informação para cá. Tá? O que mais? Somente uma... Laura. Oi, amor. Os bebês, quando eles estão aprendendo a falar, essa área é muito estimulada, não é? Muito, muito. Aí por isso que eles ficam balbuciando, então. Que eles ficam falando essas coisas tudo sem nexo também. Foi ótimo você tocar nesse assunto, porque eu lembrei de uma coisa. As crianças, os bebês, né, até os seus 5, 6 anos, eles conseguem aprender quantos dialetos, quantas linguagens a gente quiser ensinar. Olha que bacana. Então, por exemplo, vocês sabem que eu já cansei de falar isso para vocês, eu tenho 2 sobrinhos gringos, né? E um tem 4 aninhos e ele optou por falar o inglês, porque é a alfabetização dele. Mas todos nós, se ele estivesse aqui na sala e a gente conversando, todo mundo em português, ele entende tudo perfeitamente. Tá? A gente dá os comandos e muitas vezes quando ele estava aqui em casa, né, eu falava rápido
para ver se ele realmente estava me entendendo e ele entendia tudo. Porém, ele optou só por responder em inglês. Mas no futuro a gente sabe que ele vai conseguir falar as duas línguas, tá? Por quê? Porque essa plasticidade já está sendo colocada na cabecinha dele. E é por isso, então, que vocês, de repente, têm conhecidos que a filha ou filho nasceu no exterior e fala 3, 4 línguas. Eu tenho uma amiga que fala 7 línguas, perfeitamente, tá? Porque o pai é espanhol de verdade, a mãe é alemã, a avó era russa. É uma loucura. Meu marido não acreditou. Os pais dela moram em Divinolândia. Viu, Júlia? Meu marido Nossa! foi comigo em dezembro do ano de 2018. Ela estava aqui no Brasil e a gente foi lá, foi em Divinolândia, visitar ela, porque os pais moram aí. E ele ficou impressionado. E aí a irmã mora na Áustria, e aí uma filha da irmã que tem 7 anos, ela conversava comigo em português, com um pouquinho de sotaque, mas ela fala todas as línguas também. Ela também fala 7 línguas. É impressionante. E aí vai falar para todos nós agora, que somos tudo macaco velho já. Vocês vão ter que aprender, nós todos vamos ter que aprender aí uma segunda e terceira língua. A gente não vai conseguir. Tá? A gente vai ter muita dificuldade. Entende? Então, assim, a hora do aprendizado do que for é estimular a criança enquanto bebê. Tá bem? Depois fica bem complicado. Doido, né? Bem doido. Então é isso, tá? Então, ótima pergunta, Gabriel. Acabei lembrando disso. Laura, Oi. a minha mãe, quando eu tinha 4 anos, eu não gostava de ir pra escola. Tinha pânico de escola. Eu também, Ela sabia? acabou me... Sério? Ela me colocou no inglês. E eu tenho mais facilidade do inglês com o português. Ah, que legal. Com certeza. Ela fez, sem querer, uma coisa muito boa. Danusa, está na hora. Manda sua filha pro inglês. Ô, Laura, Oi. eu faço inglês desde os... Eu faço inglês desde os 11 anos de idade. Realmente, o que a Júlia falou, você acaba tendo mais facilidade com o inglês do que o português. Sim, sim. É porque é uma E língua agora, muito fácil, né? muito. A Agora nossa estudando língua é muito francês. difícil. E realmente é mais difícil você conseguir entender. Agora, como... né? Agora. É. Mas eu tô conseguindo. Agora tudo vai ficar muito mais difícil para sempre, entendeu? Então, eu acho assim fundamental, né? Que nem a minha irmã, o meu sobrinho ter essa oportunidade de saber, de aprender uma língua tão difícil quanto o português, é bárbaro. E o pai não consegue, nem obrigada, sai tudo horrível, entendeu? Não tem muita vontade também, né? Porque a minha irmã foi para lá e ela fala inglês hoje fluentemente, entendeu? E, então, o brasileiro, ele tem essa coisa, né? Olha, eu preciso me virar na vida. Ele vai e ele se esforça e ele acontece, né? Agora, o gringo, ele chega, ele não quer saber, ele acha que todo mundo tem que entender ele, né? Eles têm esse orgulho, essa mitideza, né? Então, é isso. Tá na hora, viu, Danusa? Já começa a pensar no inglês dela aí, porque faz a diferença. E ela já faz na escolinha, já. Ótimo. Ótimo. A escolinha eles já colocam inglês, aula de música, todos os estímulos possíveis. Possíveis, lógico. Não é que nem o nosso, viu, Júlia? Na minha época, né? Era no máximo um desenho, entendeu? É verdade. Também ela estuda no Objetivo. Sorte é dela. Mais caro que a minha faculdade, pelo amor de Deus. Júlia? Juro. Mas vale a pena? Com certeza. Se pode, né? Vale. Com certeza. Vale. Beleza? Alguma pergunta mais? Depois vocês perguntam aí. Bom, aqui, né? Então agora a gente vai mudar de lobo temporal. Lobo temporal, da região da orelha aqui, do ouvido, né? Então, acabamos de falar dele. Capacidade de compreensão da linguagem, processa a informação visual, porque o próximo lobo que a gente vai ver já é o visual, o lobo occipital, tudo que a gente vê, ele manda a informação aqui para o temporal.
Por isso que tem essa capacidade, tá? Então, e ele interpreta, e como ele está aqui no meio, né, ele vai fazer a interpretação de tudo. Então, por exemplo, quando a gente fala, sei lá, mouse, ele já vai conseguir saber, a gente já conseguiu aprender o que é um mouse. Então, a gente já sabe o nome e a gente já consegue visualizar ele. Então, isso vai ficando tudo armazenado aqui na nossa memória, tá? Então, tudo que a gente aprende é para sempre. Só que a gente, obviamente, tem uma memória seletiva que não tem como lembrar de tudo no mesmo momento, tá? Uma falha no temporal, falta de humor. Olha que loucura. Tem gente com muita falha, né, galera? Já falamos dessas duas áreas. E aqui, eu quero só que vocês visualizem para não ter que voltar, tá? O corpo caloso. O corpo caloso, ele une os dois hemisférios. Daqui a pouco a gente vai falar deles. E também mais uma coisa que eu quero que vocês reparem é aqui o olho, né? Então ele está recebendo a luz e a luz ela vai passar, olha, cruzada, né? Por quê? Essa parte é o quiasma óptico, é o nervo óptico. Tudo que eu enxergo do lado direito vai para o esquerdo e do esquerdo vai para o direito, tá? O lobo parietal, já falei um pouco sobre ele para vocês, né? Essa região aqui. Então, aqui se chama giro pós-central, que é a parte sensitiva do lobo parietal. Então, a gente recebe as informações aqui. Essa região verde é a área somestésica secundária, que ela vai fazer o quê? A interpretação de tudo que chegou ali, de informação. Essa região é a área do paladar, né, gustatória. Então é por isso que pode ser que a gente perca o paladar das coisas? Pode, se tem uma lesão aí, perde o paladar. Isso é uma coisa que também acontece muito nos idosos. O idosinho ele vai perdendo a vontade de comer porque a comida passa a ser sem gosto. Isso é um grande perigo, pessoal da nutrição, porque o paciente ele pode começar a colocar mais tempero, mais sal, para ele tentar achar o gosto. E isso, para a idade dele, é altamente prejudicial. Tá? Então, é um cuidado que vocês vão ter que ter com seus pacientes idosos. Então, aqui, essa área somestésica, essa parte verde, somestésica secundária, uma lesão não consegue interpretar a sensação, tá? Tá quente, lembra do exemplo do meu dedo pegando fogo? Mas eu não vou saber o que está acontecendo, tá? Eu sinto a dor apenas. Então, essa região aqui, do lobo parietal, é a região que tem aquela figura do homúnculo, né? Tem várias figuras, todas nesse sentido aqui, parecido. Mostrando o quê? Que cada regiãozinha aqui é isso aqui, tá, gente? Essa parte é isso aqui. Cada região vai ser responsável por uma parte do nosso corpo. Ai, que linda! Oi! Uma parte do nosso corpo. Então, por que a gente vai ter aqui mão, boca e língua muito grande? Não posso falar besteira agora. Você tá com fone? Ela tá ouvindo? Não? Então tá bom. Porque são nervos realmente que vão nos... a cara do Gabriel. Que vão nos dar... que a gente tem mais sensibilidade, tá? Entendeu, Gabriel? Então, aproveita. Mão, passa a mão, né? Língua, faz horrores. E a boca, beijo na boca. Certo? Que delícia. E é por isso, então, que toda criança, para ela aprender, ela tem que colocar o objeto na boca. Né? Por quê? Porque aí ela vai conhecer, ela passa essa informação para o cérebro dela. Olha que louco. Né? Então, isso, como a criança faz isso, gente? Cérebro reptiliano, é instintivo. Tá? E aí, o que a gente faz? Começa a domesticar a criança. Tira isso da boca, é caca, é cocô, não é assim? A gente está deixando, não permitindo com que ela evolua, com que ela aprenda. Então, entrega para Deus, o sistema imune vai ficar bom, deixa pôr na boca. Tá? Então, lesões. A pessoa perde a capacidade de trocar de roupa, de tomar um banho sozinha, tá? Ela começa a ter uma confusão mental.
Ah, mas então é por isso que a demência ela vai causar confusão mental? Sim, por quê? Porque vai começar a comer esses giros aí. Tem alguém chegando. Érica conseguiu. Tadinha, a aula tá quase acabando. Então, aqui, agora o lobo occipital, né? Eu deixo muito claro aqui, procurei essa imagem para vocês, mostrando que tudo que a gente vê vai entrar pelos olhos, mas a gente vai enxergar pelo lobo occipital, tá? Se tiver escuro, eu consigo enxergar alguma coisa? Não. Então é por isso que uma pessoa que ela tem a deficiência visual, o cego, né? Ela não vai ter tanto equilíbrio, tanto que ela tem que andar com alguma bengala, mas ela consegue desenvolver, pela falta dessa parte, ela consegue desenvolver os sentidos. Então, eles ficam mais aguçados, principalmente o olfato. E o tato fica muito aguçado, tá? Então, se eu tiver uma lesão aqui, uma pancada na nuca, a gente pode se tornar uma pessoa cega. Ah, mas o olho tá lindo, sim, mas eu não consigo ter a informação aqui. Então, eu não consigo enxergar. Além disso, né, tudo que ele recebe, ele manda, olha a flecha, ele manda para o lobo temporal e manda para o parietal. Sensação, eu estou sentindo. Por exemplo, eu acho que quando os militares agrediam lá as pessoas, na época do militarismo, tem um nome isso? Tortura? Tortura, obrigada. A tortura, uma delas é abrir o olho do indivíduo e deixar uma luz aqui. Imagina, o estímulo não é que está aquecendo, não, é muita luz. É tanto estímulo de luz que os cones que estão aqui, né, no nervo óptico, cones e bastonetes, eles vão começar a ter. O estímulo é tanto que a pessoa vai começar a sentir muita dor. E por que eles faziam esse tipo de tortura? Porque não deixa sinal. A pessoa não consegue provar que ela foi torturada dessa forma. Tá? Então, louco, né? Muito triste. Então, tem várias torturas que doem pra caramba. A pessoa fica enlouquecida de dor e não tem nenhuma marca pro delito, né? Corpo delito. Então, além disso, né? A informação vem para a parte, pro lobo temporal. Então, isso vai nos ajudar não somente na interpretação, que é fundamental, mas também para a gente ter equilíbrio, mapeamento, conhecimento, logística, e todos nós. A gente vai para a universidade, vocês vão para o trabalho, volta para casa, a gente sabe o caminho. Né? Por quê? Porque visualmente a gente já mapeou isso e passou para a interpretação do lobo temporal. Tá? O corpo caloso, lembra que eu tinha pedido para vocês, né, visualizarem anteriormente? Então, ele está aqui, ó. Esse aqui é o corpo caloso, tá? Então, ele une as partes. E quando descobriram ele e a importância dele? Quando os médicos resolveram estudar uma pessoa que tinha ataque epiléptico. E aí, então, eles começaram a fuçar mais aqui, aproveitando, né, a cabeça de alguém que tinha ataque epilético. E aí, então, eles iam pincelando e pedindo para a pessoa acordada e falando para eles o que ela estava sentindo. E aí, então, eles começaram a entender várias partes do córtex cerebral, inclusive. E aí, então, uma pessoa que tem ataque epilético, eles fazem uma cirurgia de desligamento, desunião dos hemisférios. E aí, eles desunidos, as informações não passam de um lado para o outro, né? E aí, então, é por isso que a pessoa deixa de ter o ataque epilético. 70% de cura, tá? Alguns casos pode chegar à cura total. Ô, Laura, a epilepsia tem a ver com luz, não é? Também. Eu não entendo direito, mas eu sei que a pessoa pode entrar como é que fala, gente? Ela desmaia, né?
Isso, por causa de feixe de luz, assim, que fica piscando na cara dela, a pessoa meio que apaga. Estímulos, e aí são estímulos que vão passando, e aí o corpo caloso ele vai passando de um lado para o outro. E aí vai ficando tudo muito doido e a pessoa, pum, ela cai, desmaia, enrola a língua, né? Uma loucura. Aí tem que pôr a pessoa de lado. Eu tive a presença de uma pessoa tendo ataque epilético quando meu segundo dia de aula na vida. Meu Eu tinha Deus. 23 anos, né? Não sabia ser professora ainda, e uma menina caiu. Ah, professora, a gente está acostumado. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Né? Eu não sabia o que fazer. Uma coisa horrorosa. Por quê? Porque ela não tinha dinheiro para tomar o remédio. Ela estava sem remédio. Olha que pecado. Triste, né? Então não pode deixar realmente de tomar o remédio. Eu chamo Laura porque a minha tia Laura morreu de ataque epilético, sabia? Eu amo meu nome. Diga, você ia falar, Danusa. No caso, essa cirurgia do corpo caloso, ela chega a ser, então, mais eficaz ou igual do que o uso da cannabis, que hoje em dia também faz o uso, né, às vezes até por crianças que têm vários ataques epiléticos, chega a ser 20, 30 ataques diários. Isso. Então, o cannabis, ele é atual, ele é recente, coisa de poucos anos. O que eu estava dizendo, né, que o corpo caloso foi uma forma que, quando eles conseguiram fazer essa cirurgia, eles aprenderam sobre. No Brasil, teve um menino de 26 anos que fez, acho que em 2016, essa cirurgia. Tá no G1, tá? Eu só não vou lembrar o ano direito. E até 26 anos ele não tinha conseguido viver ainda. E o pai, com 48 anos na época, não conseguia também trabalhar. Então, essa cirurgia foi fundamental e ele tinha 6 ataques em média por dia, ele passou a ter 1. E aí o remédio ajudou. Então, hoje, não sei se o cannabis faz parte da vida dele por conta dessa questão aí que ainda é bem complicada, né? O Anvisa não libera, não autoriza, é bem difícil. Mas o cannabis faz, sim, total diferença. Cannabis é um fármaco, né? E não uma droga. Então, tá bem complicado, mas tem que legalizar o uso da maconha para poder legalizar o uso do fármaco também, né? A gente vai evoluir. Vamos ver. Eu ia falar alguma coisa que agora eu esqueci. Bom, se eu lembrar, eu falo. Pergunta, gente? Eu tô aqui pensando. O cerebelo, né? Essa partezinha aqui azul, que eu já tinha falado para vocês, só repetindo, né? Que 50% de todos os neurônios estão aqui. Ele é bem independente. E o mais legal é que todas as informações que lembra que chega via medula, né? Vai chegar aqui, todas vão subir, mas antes de subir passa nele. Por quê? Porque ele vai aprender também sobre todas as informações que chegam, e se for informação motora, ele vai aprender e deixar junto com o córtex cerebral, os dois vão atuar em conjunto, vai deixar o movimento perfeito, em sintonia. Tá bem? Então, por isso até que eu dei o exemplo na aula gravada, da importância de repetir o movimento. Eu não consigo andar na corda bamba. Hoje a gente não consegue. A gente vai treinar 3, 4, 5 horas no dia, dali a pouco a gente está rindo, tomando sorvete, dando tchauzinho e passando na corda bamba tranquilamente. Todos nós temos essa capacidade de aprendizado, essa plasticidade, né? Então, para isso a gente tem que repetir pra caramba o movimento. E é isso que a bailarina faz, né? Esses balés chiquérrimos da Rússia lá, aquela coisa do Bolshoi. Por que as pessoas ficam fissuradas e pagam uma fortuna para assistir? Porque são movimentos impecáveis, precisos. Para mim é uma dança, né? Eu sou ignorante, mas as pessoas que entendem vão falar, caraca, o que é isso, né?
Então, é isso, tá bem? Então, o nosso cerebelo, a capacidade dele é coordenação dos nossos movimentos e precisão desses movimentos. Tá? E aí lembra quando a gente aprendeu a andar, quando a gente não vai lembrar, né? Quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, a gente vai lembrar, né? Então é por isso que tem aquela piadinha, né, Gabriel? É que nem andar de bicicleta, não esquece, né? Mas a minha andada de bicicleta foi terrível, gente. De O todos. meu pai tirou as minhas rodinhas e falou: agora você vai andar sem rodinha. O meu primo, e falou assim, mandou meu primo me levar para andar de bicicleta. E aí meu primo me soltou no morro. Ou eu aprendi, ou eu me caía no chão. Aí eu aprendi, nunca mais esqueci. Aí eu aprendi, gente, foi assim, foi instantâneo. Do nada eu aprendi a andar, eu não sabia. Olha Do só. nada eu aprendi, nunca mais esqueci. Também na marreta, né? Não tem jeito. Foi complicado. Bom, então é por isso que ele coordena nossa força. A maioria aqui faz academia, faz uma musculaçãozinha, né? Não começa com meio quilo, não começa com meio quilo, quando vocês ficarem velhos, vocês vão fazer, viu? Dali a pouco tá com 2, dali a pouco o neguinho tá com 80 quilos. Por quê? Porque vai aprendendo, né? E os músculos vão ficando mais fortes e vão conseguindo ter essa capacidade. Velocidade, então uma pessoa, um atleta, ele corre, sei lá, o Bolt lá, corre o tanto que ele quiser. Então, cerebelo treinado, né? Harmonia do ritmo, né, dos movimentos, sequência, antagonismo e sinergismo, tá bem? Por exemplo, antagonismo, né? Eu não vou saber, tá, gente? Mas é fazer esse movimento do lado direito e esse do lado esquerdo. Gente, é uma loucura, né? Não consegue, faz rápido, não consegue, né? Mas se treinar, consegue. Ah, acabou. Ai, que chato. Queria falar mais. Não, quero falar mais. Vocês podem fazer pergunta, porque eu tenho umas coisas para falar. Esqueci, mas eu tenho que falar. No caso da epilepsia, ela é uma doença do lobo parietal? Não, do corpo caloso. Do corpo caloso. Da separação que você está falando? Não, da epilepsia. Ah, tá. É o lobo parietal. É um lado. Geralmente é o lado direito. O occipital, não. O occipital, não. Laura, a minha avó, ela começou com Alzheimer e ela acabou indo no neurologista, o Santo Urbano de Rio Pardo, e ele disse que o cérebro dela era muito preguiçoso. Isso tem a ver alguma coisa? Falta de estímulo, é isso que ele quis dizer. Ah, sim. A gente, por exemplo, suponhamos que um de nós tem a genética propensa a desenvolver Alzheimer. E aí, se a gente viver muitos anos, provavelmente a gente vai desenvolver. O que retarda esse desenvolvimento? O estímulo cerebral, tá? Então, assim, todo mundo tem sede de conhecimento. Todo mundo tem vontade de fazer. Então, é muito importante que a gente faça um trabalho manual. É muito importante que a gente faça leituras, né? Então, por exemplo, as mães ou as avós de vocês que fazem bordado, crochê, palavra cruzada, é muito importante, né? Agora, tem pessoas que realmente têm um cérebro preguiçoso no sentido, eu não quero fazer nada. Tá bem? Não tô falando que é o caso da tua avó, mas assim, os neurologistas, eles deixam isso muito claro. Suponhamos que eu chegue para vocês e fale assim, eu não quero mais aprender nada na vida. Não estou mais afim, né? Então eu posso morrer. Porque se a gente está vivo, é porque a gente tem capacidade e deve aprender. E a gente tem que se reaprender. Essa situação que nós estamos vivendo é um reaprendizado. Todos nós tivemos que sair do nosso conforto.
Conforto que eu digo, a gente está no conforto das nossas casas, mas o conforto que eu digo é mudar toda a nossa rotina. Isso é muito desconfortável para nós, né? Não poder ir ali em algum lugar que a gente gosta muito, por exemplo. Isso é muito desconfortável. Então, e a gente teve essa plasticidade. A gente está se reinventando. Isso aqui é uma reinvenção. Né? Então, é muito bacana. Nós temos capacidade. Por exemplo, se hoje a gente tivesse que viver no meio do mato, ia ser trash, mas a gente iria conseguir. Porque a gente tem essa capacidade. Entende? E o fato da gente estar aqui, um olhando para a cara do outro, estudando, é porque todos nós temos um cérebro normal. Eu até comecei a aula falando isso para vocês. Se a gente tem a capacidade de amar, e se a gente ama de verdade, é porque a gente é normal. Né? Nosso cérebro foi feito para isso. Um psicopata, ele não tem esse amor. Ele não sente. Ele é frio, ele é calculista. Né? E nós não somos assim. A gente sofre, inclusive, com a dor alheia. Não é? Com certeza todos nós. Então a gente é normal, entendeu? Ô, Laura, Oi, Érica. quer dizer que o órgão nosso que ama, se for ver, é o cérebro, não o coração. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É um marketing para É um aquele marketing. cara. Olha só, que safado. É. Roubou tudo. Porque você sente aonde? Você sente é que o coração ele palpita, né? Uhum. Acelera. Quando você está apaixonado, você vê a pessoa, o seu coração acelera, né? O tesão é outro, né? Mas você sente com o cérebro, não tem jeito. Tudo a gente sente com o cérebro. Fala aí, Gabriel, vai, seu besterol. Eu não tenho. Oxi? Não cita outro órgão, não, Gabriel. Hoje não. Não, aí. Filha da Dona amor Zuka de na área. A gente tá na. E congelou lá. Tô passando aqui, gente, para tentar lembrar alguma coisa. Aí vocês podem fazer uma pergunta, porque é um tesão isso aqui, viu? Muita informação. E semana que vem eu vou trazer mais informações para vocês. Semana que vem não, né? 15 dias. Trazer mais informações para vocês sobre a melatonina, sobre alguns nervos, né, de dor, etc. Falar nisso, a Paula tá aí, gente? Paula, você tá aí? Não. Queria saber da mãe dela. Glândula pineal, então isso é tudo assunto para a semana que vem, tá? As pessoas deficientes visuais, os cegos, que eu estava falando para vocês, né? Eles têm uma produção maior de melatonina. E é por isso, então, que a melatonina vai fazer com que eles intensifiquem os sentidos, que vão compensar a falta de visão. Não é louco? É bem legal isso, né? Eles têm falta ou excesso? Eles vão produzir a mais. A mais. A mais. Pela falta de visão, entendeu? Porque pensa comigo, o que faz a gente ter sono? O escuro, né? Então, eles têm o escuro o tempo inteiro. Então, o escuro faz a gente produzir melatonina. E isso vai nos dar sono, né? Eles têm a produção de melatonina extremamente avantajada, né? Porque é o tempo inteiro escuro na vida deles. Você já disse isso lá na aula de fisiologia, eu lembro que você disse isso. Então, provavelmente porque eu falei que eu sou voluntária lá na Escola de Deficientes Visuais, lá em Ribeirão, né? Eles me ensinaram muita coisa na vida, gente. Muito legal. Aliás, dia 5 de junho eu teria que ir lá de novo, mas acho que vai ter que ser abordada essa missão. Triste, né? Bom, meu povo, eu acho que era isso, mas aí depois eu vou falar mais com vocês sobre o sistema nervoso. Tô frustrada que eu tinha algumas coisas para falar, mas eu acho que eu tô esquecendo.
Eu tenho que fazer a anotação, que daí fica mais fácil para mim. Uma pergunta. Vocês já se questionaram na vida sobre quem vocês são, por que vocês estão aqui no planeta? Sempre. Sempre. Muito. Diariamente, às vezes, né? E a gente vai buscar respostas, né? É igual Geralmente é na religião. Você deu a aula dos óvulos, que sai não sei quantos espermatozoides. Eu falei assim, gente, como que eu fui escolhido? O que eu tô fazendo aqui, meu Deus do Verdade, céu? você tem razão. É algum propósito, né? Alguma coisa tem. Então é por isso que é tão fantástico a gente, que nem vocês sabem que eu amo dar aula de fisiologia, amo de paixão. É tão fantástico a gente aprender algo sobre a gente. Por quê? Porque a gente, nessa busca de saber o que a gente, por que a gente está aqui, o que a gente é, o que a gente faz, a gente tem essa necessidade da filosofia, de filosofar, de refletir. É por isso que as religiões, elas acabam sacaneando muito com as pessoas. Porque, lembrei o que eu ia falar, olha que bacana. Como eu vou explicar isso? A grosso modo. Quando a gente vai numa loja comprar alguma coisa, o vendedor não fica fazendo de uma forma que a gente leve aquilo o mais rápido possível. Ele não quer que a gente pense. E ele quer que a gente acredite que aquilo é fundamental na nossa vida. Ele foi treinado por psicólogos para agir dessa forma. Para que a gente não se arrependa. Porque quando a gente pensa, a gente vê que não há necessidade de gastar aquela grana e realmente de ter aquilo. E é por isso que nós, meninas, temos tantas blusinhas no guarda-roupa que a gente fala, por que eu comprei? Não é só as meninas. Você é uma exceção, né, gato? Os homens são racionais, né? Você é um cara evoluído, então é outra história. Eu sou divergente. Então é isso, tá? E mais uma coisa. Vocês já ouviram falar também, acho que eu comentei isso lá na aula gravada, não lembro. O ser humano, ele usa somente 10% do cérebro. Vocês alguma vez na vida já escutaram isso. Isso é papo furado, tá? Isso é papo furado. Interpretaram muito mal um autor lá no passado, sabe quando pega as coisas pela metade? Edita, né? E aí, Rede Globo, só passa o que quer, né? Então, isso é bem complicado. Nós usamos todo o nosso cérebro. Todo o nosso cérebro. E quando a gente perde alguma parte dele, as partes que estão ali próximas, elas vão trabalhar para elas, como fala? Ocuparem aquele espaço, para que aquele espaço seja imperceptível para nós. Tá? Elas é sempre uma autoajuda, elas vão se ajudar, vão se reintegrar. Então é por isso Ô, Laura. Pois não, pode falar. Não, mas pode continuar, que é coisa boba. Pode continuar. Não, que tipo, tem um filme que chama Lucy, que eles fazem sobre isso. Que eles vão fazendo ela evoluindo com o tamanho do cérebro dela. Tipo assim, vai colocando, ela vai subindo de nível, 20%. Ela começa a voar. Aí eu não sei o quê. Gente, eu achei aquilo muito, tipo assim, meu Deus, não. Esse filme, ele é uma citação de neurocientistas para explicar essa questão da porcentagem. No mesmo ano teve mais um filme que eu não vou lembrar o nome agora, que tem em inglês lá, não vou lembrar. Porque eu não sou cinéfila, né? Não dá tempo. Já fui. Então, Laura, nós temos uma máquina muito complexa nas mãos. Tá? Diga, amor. eu me interessei muito por nutrição e essas coisas de saúde porque eu assistia muito Grey's Anatomy. Aí eu comecei a gostar muito desses negócios de neurociências. E eu tinha vontade de fazer medicina para fazer neurociência, para ser neurologista. Só que aí eu acabei optando pela nutrição, que eu achei mais a ver comigo e tudo mais.
Ah, Mas eu tinha então, muita vontade. então faz algo dentro da nutrição, essa parte voltada à psicologia, à neuro mesmo, porque é uma forma muito mais fácil de você abordar o seu paciente. Porque vocês vão ter muito problema, lógico, né? Lógico, natural. É. Depois da aula de ontem, Hum, fiquei muito pensativa, sobre, né? conta. Sobre, assim, como que eu passei por todo esse processo por 2 vezes, mas de uma maneira tão inconsciente, né? Assim, sem saber de tudo aquela beleza que estava acontecendo aqui dentro. Tá falando da sua maternidade, né? Sim, É, é. gente, é lógico que a gente passa, a gente sente, mas eu não tinha a consciência que eu tive ontem, né? Depois da aula, eu falei assim, que coisa linda. Eu desliguei a coisa, eu chorei. Que legal. Fiquei emocionada, É, de verdade. Eu falei, puxa vida, que coisa linda, é né? lindo, é lindo. Eu sou apaixonada pela nossa fisiologia. Eu acho assim uma coisa extraordinária que não tem explicação. É muito legal. Muito perfeito. E aí a gente juntando, por exemplo, o conhecimento de hoje, uma parte dele, todos os estímulos, né? Talvez seja isso que eu vou falar na próxima aula, mas assim, de uma forma muito fácil agora. Todos os estímulos, tudo aquilo que a gente sente, quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue interpretar de formas que não nos machuque tanto. Vamos colocar o exemplo agora do coronavírus. Tem pessoas que estão desesperadas. Eu tenho uma amiga que o áudio até ri, não de sacanagem eu ri, porque foi até engraçadinho. Ela é veterinária e ela me passou um áudio hoje que ela falou: eu estou com medo de morrer, eu não quero morrer, eu estou com medo de morrer. E eu comecei a rir, falei: calma, né? Mas assim, tudo, a forma como a gente absorve isso. Vocês imaginam os seus colegas da enfermagem? Se eles tivessem medo de morrer, como que ia ser? Claro que todo mundo tem essa coisa, mas o primeiro pensamento do enfermeiro, eu quero ir lá ajudar, né? É uma coisa que vem de dentro deles. E a partir do momento que a gente aprende a lidar com essas situações, a gente fortalece o nosso sistema imune. E se eu fortaleço o meu imune, pode ser que eu contraia qualquer outra doença, não é só o corona, mas eu vou sair muito melhor disso. Então, essa forma de lidar com as patologias que todos nós temos é o que faz com que uma pessoa que tem sei lá, generalizando, pelo amor de Deus, X teve um câncer, o Y também teve o mesmo. O X morreu e o Y está ótimo. Por quê? São as formas que ela lida com as sensações, as formas que ela lida com a vida. Por isso que a gente tem que realmente tirar da nossa vida, de perto de nós, pessoas negativas, pessoas más, mesquinhas. Elas desconcentram a nossa energia, porque elas realmente nos sugam. Porque a gente vai estar sempre tenso do lado delas, porque a gente tem que estar sempre ligado. Você imagina você morar com uma pessoa assim. Então você não vai conseguir relaxar dentro do seu templo, que é a tua casa, né? Então como que eu vou conseguir relaxar? Não consigo, tu tá sempre tensa com aquela pessoa. Então a gente tem que tirar da nossa vida esse tipo de gente, né? Então quantas decepções vocês tiveram e ainda vão ter com amigos? Amigos. Que bom! É mais um que se foi. Não era para ser. Não fiquem tristes. Claro, a gente fica, a gente tem sentimento. Mas fica por pouco tempo. Né? Ah, acabou aquela relação, não tem mais jeito. Ótimo. Bola para frente. Outras virão. Né? É a forma como a gente lida com tudo isso. Toda dor, ela não pode ser sentida de uma forma que a gente não consiga sair dela. Senão a gente vai cair realmente na depressão. E algumas pessoas, inclusive, se suicidam. Né? Por isso que o suicídio vai estar cada vez mais em alta. Por uma questão.
pais superprotetores, que não deixam os seus filhos viverem, cair, como eu dei o exemplo da Danusa aí, deixa a filha machucar o joelho, Érica, né? Deixa o filho se machucar, deixa ele aprender, deixa ele viver a experiência. Para quê? Para que depois, quando chega no momento de adulto, ele consiga lidar com os problemas. A geração de Marina, a geração de Júlia, geração de Gabriel, são gerações que a gente fica horrorizado, que a grande maioria chama papai e mamãe para resolver o problema. Eles não conseguem resolver por si só. O que foi isso? Foi uma educação super protetora dessa geração. Entende? Então, assim, filho é para o mundo, é para a vida, o pai tem que estar ali, apoiando. Mas o pai não pode tomar a frente, que nem uma galinhona, um galinhão, né? Deixa quebrar a cara. Brigou com o amiguinho. Brigou. Você tá errado, você tá certo? É difícil falar, mas vai lá, bate também. Até quando você vai ficar apanhando? Se vira, neguinho, né? Vai lá e dá o seu também. Então, a gente tem que realmente deixar eles aprenderem, viver, cair, né? Um dia, meu sobrinho estava aqui e ele ia cair do sofá. A minha irmã falou, deixa, eu já falei para ele não fazer, deixa ele cair. Ficou com a testa desse tamanho. Achei o máximo aquilo, né? Uma mãe, a gente deixa ele vai aprender, ele nunca mais vai fazer isso. E é verdade. Ela falou para ele várias vezes. Né? Então, às vezes tem que deixar, tá certo? É um exemplo, né? Uma metáfora, mas faz muito sentido para tudo na vida. Então, Darwin já dizia, né? Os mais bem preparados continuarão. Os menos preparados não. Né? Tem um ponto final. Então, essas filosofias a gente tem, biologia, né? A gente tem que levar para o nosso dia a dia. E é isso que vai fazer a gente se tornar pessoas melhores. Né? Daí a gente consegue, inclusive, ouvir conselhos. Né? Porque não tem aquela frase, conselho não se dá? É bem por aí. Eu sempre gostei muito de ouvir conselho de duas pessoas mais velhas da minha vida, muito importantes para mim. E tenho elas no meu coração, assim, que vocês não fazem ideia o quanto elas são importantes nos conselhos que elas me deram. E sempre lembro, sabe? Nossa, meu avô me falava isso, fulano me falava aquilo. E faz toda uma diferença a gente ouvir. Né? Ouve, guarda, porque um dia a gente vai usar aquilo que eles falaram. É bem legal isso. Né? Então é isso, meu povo. Falei demais. Perguntas? E falou bonito. Né, bonitão? Você fica me enchendo o saco aí porque eu falo aula gravada de muito tempo, né? Mas aí aqui você fica 3 horas. Não, mas eu gosto de ouvir, porque é gostoso de ter o papo assim. Eu acho também. É igual você falando agora, da mãe super proteger. A minha mãe sempre falava, se vira. A minha Isso mãe aí, sempre olhou na minha cara e falou, perfeito. se vira. Perfeito. Por isso que eu falo assim, gente, eu sou um senhor de 80 anos, porque eu penso 5.000 vezes antes de fazer uma coisa do que uma pessoa que tá do meu lado que vai e faz. Sim, perfeito, certinho. O meu pai era muito severo, muito bravo. Eu não fazia porque eu tinha medo do meu pai, não é porque eu não queria fazer. Isso também não é bom, tá? Isso não é bom também. Mas foi uma forma de eu não fazer cagadas, né? Eu fui de uma geração aí de muitas drogas. Então, me safei dessa. Por quê? Porque eu tinha medo do meu pai. Muito medo. Comigo foi diferente. O meu pai, ele sempre sentou comigo desde criança e falou. Eu não bebo nem bebida alcoólica, Laura. Porque o meu pai sempre falou, desde criança. E você ouviu? Não vejo graça. Eu não preciso estar alcoolizado para me divertir. Exatamente. Não precisa mesmo. É horrível, inclusive, a gente sair de si, né? Também concordo. Eu só tomei um porre na vida quando eu entrei na faculdade. Falei, gente, é isso? Nunca mais na minha vida. Eu achei que eu ia morrer. Eu fiz a mesma coisa, mas eu fiz quando eu tinha 18 anos. Também. Eu passei muito mal. Falei, não me pertence isso não, credo. Que horror. Nunca mais.
É isso aí, que nem Marina, por exemplo, né? Terminou o livro? Falta 28 páginas. O que foi falado hoje? Você usou? Você relembrou coisas que você leu no livro? Muito, Demais. não é? Então, valeu muito a pena você ler o livro antes. Muito. E como valeu. E é isso, gente. Tudo é válido nessa vida. Tudo é válido. Todas as experiências são válidas. Nossa, todo mundo aí quietinho. Tem gente que fala pra mim, tem vergonha de participar. Deixa eu tirar isso aqui. Vocês sabem o que eu esqueci, gente? De gravar, vocês acreditam? Não creio. Esqueci de gravar. Ué, Mas aqui apareceu Laura, que tava gravando. aqui tá aparecendo, tá gravando? Aqui também tá aparecendo. Então o reczinho no canto. Então tá ótimo. Graças a Deus. Então tá, que bom. E gravou tudo? Olha o processo. Não, ótimo, ótimo. Eu preciso gravar, né? Então foi sem querer isso. Bom, é isso, meu povo. Mais perguntas, estou à disposição. William tá quietinho, Paulo, Mirella. Cadê o Gustavo? O Gustavo tá aí, tá. Gustavo é um menino que sempre faz perguntas boas na sala, tá quietinho. Laura, Oi. eu já ouvi uma vez que a gente evoluiu, principalmente o cérebro, porque a gente comeu carne. É verdade isso mesmo? Faz muito sentido. Era assim, é verdade, tá? Nós temos uma fisiologia de vegetarianos, porque os primatas, nós éramos vegetarianos. Só que com o congelamento das partes que dali da África, subindo ali para a região da Europa, começou a ter muito gelo. Então, consequentemente, acabou a fartura de comida. Os primatas que continuaram na região ali da África, na floresta, continuaram com a fartura de comida, na região quente, tropical. Os que houve uma fronteira, abriu a parte geológica, né? Abriu. E aí os que estavam nessa parte não conseguiram mais se comunicar. Então eles tiveram que subir e começar a procurar alimento. Para eles não morrerem de fome, eles não tinham a capacidade de matar bicho como os animais. Então eles ficavam observando em cima, em locais onde eles se sentiam um pouco seguros, e quando os animais atacavam um ao outro, sobrava restos, carniça. E aí eles iam lá e catavam essa carniça que sobrava e começaram a comer. Então eles começaram a ingerir a proteína da carne, vermelho. E isso fez com que eles começassem a ter mais energia. O cérebro requer muita energia. E aí eles começaram então a ter mais força e desenvolver melhor. Então a carne foi fundamental para esse desenvolvimento. Porém, o nosso fisiológico, genético, né, sofre as consequências disso até hoje, porque ainda não está preparado para receber essa carne, para ela ser digerida de uma forma correta. Então é por isso que existe tanto essa controvérsia aí, né? Porque realmente nosso estômago, nosso intestino, ele é de vegetariano ainda, tá? Então, aí depois os homens começaram a observar o comportamento dos animais e começaram a imitar. E nessa imitação do comportamento, ele começou então a aprender que ele era fraco. Então ele tinha que observar. E nessa observação, o cérebro foi se desenvolvendo muito mais. E é isso que fez com que a gente seja o que nós somos hoje, com essa capacidade aí de planejamento, etc. Com isso, o homem ele tinha que ser certeiro quando ele matasse um animal, senão ele morria. Então, o homem macho mesmo, né? Ele começou a se agrupar
e buscar a caça. E aí, então, o churrasco, ele vem dessa situação. Os homens se reuniam, então tinha lá o mais fraquinho que trazia um coelho, um preá, o outro trazia um veado, bem maior, o outro trazia um jacaré, e aí eles juntavam as carnes, e aí eles preparavam as carnes para as famílias, para as esposas e para os filhos. Então, a partir daí vem o churrasco, né? Então, faz todo sentido sim, Érica, e é exatamente isso que a evolução conta. Muito obrigada. Imagina, escorro disso que eu amo. Aliás, no meu mestrado foi o que eu mais estudei. Eu tenho uns 28, 29 livros só de evolução. Adoro. Gosto muito. E aí eles mostram, né, isso todos. Então, assim, não tem como você não acreditar, porque a maioria dos grandes autores estudiosos do mundo, eles defendem essa linha, né? Então, não tem como não acreditar. E o que eles falam tem conexão, porque é palpável, né? Tem prova. Então, não tem como não acreditar. O mel, por exemplo, quando o homem começou a ser caçador-coletor, coleta na floresta o que ele encontra, ele descobriu a colmeia. E aí foi a primeira vez que o homem ingere um açúcar. Então, a primeira sobremesa do ser humano foi o mel. E ela é natural, ela é biológica, né? Então, ela faz bem. Aí, depois, quando começou a industrializar o açúcar, aí a gente também começou a ter vários problemas de saúde. Então, vocês entendem? Tudo aquilo que não é natural, o nosso fisiológico responde com problemas, com patologias. É por isso que faz muito sentido aquela frase, me ajuda, Hipócrates, gente, eu não lembro, que fala que o alimento que a gente come é o nosso maior remédio. Não lembro quem foi. Sim. Hipócrates, é isso? Uhum. Então, de fato, se é natural, é biológico, nosso corpo reconhece e consegue digerir, né? É muito legal. E aí? Mais alguma coisa? Ah! Não sei se vocês estão conseguindo ver, peraí. Ah, evolução, que legal. Sou encantada por evolução mesmo, né? E por conchas. Não sei se vocês conseguem ver lá atrás. Acho que não dá pra ver. Eu tenho muita concha. A mesa que eu tô, ela é totalmente de concha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha. Tá dando pra ver? Olha. Tá. Dá. Que linda. Eu tenho uma coleção imensa. Muita concha. Quer ver? Vou tentar trazer aqui. Vocês entram na minha sala todo dia, né, povo? Uhum. Olha aqui. Raridades. Essa aqui Uma estrela do mar. é do mar. Essa aqui, ó, estão vendo? É uma das mais raras que existem. Do período Cenozoico. Olha como a professora de vocês é louca, tá? Período Cenozoico. Existiram 6 espécies no planeta e hoje a gente só tem 2. E uma delas é essa, que está em extinção. Acredita? Então... Tá explicado porque a Iemanjá do desfile de escola de samba. Sim, sou filha dela, é isso aí. Maior respeito. Agora você entendeu. Aliás, é minha religião, tá? Não gosto de abrir muito isso, mas é a minha religião. Porque tem gente que se sente mal, né, com isso. Eu sei que existe muito preconceito com essas coisas, mas é a minha religião. É a que eu acredito.
Mas Tô como é que é? O tapada, né? preconceito vem tudo daquilo que a gente desconhece, né? Desconhece. É o Exatamente. preconceito. E É aí, isso aí. É isso aí. E a minha, ela vai de encontro com a natureza. Então, é por isso que realmente tem toda uma... dá para eu acreditar mais, entende? Geralmente o preconceito vem de pessoa tapada, né? A pessoa ignorante do conhecimento, né? Total. É isso aí. Eu sou ignorante do conhecimento, eu não tenho conhecimento daquilo, então eu tenho preconceito, eu tenho racismo, né? Xenofobia, as fobias da vida, tudo isso, né? Outro detalhe Ai, é ai. sua neném dormindo no sofá também, né? O meu O bebê, tanto que ela, tanto que ela tá dormindo gostoso. tadinha. Ela é a que mais estuda lá. Né, linda? Só dorme. Laura, Oi. eu tenho uma pergunta. Você falou de mel, acabei vindo na minha cabeça. O mel pode dar diabetes? Em excesso. Boa pergunta. É um açúcar, né? Não necessariamente que ele daria, mas vamos pensar. Nem todo mel vai ser natural. Então temos que tomar esse cuidado, né? Professora, mas assim, eu já vi os biomédicos aí da faculdade mostrarem estudos que o mel natural ele tem, como fala, contaminações por manipulação microbiológicas que são problemáticas. Então a gente vai buscar um mel que passou por um processo industrial. Então tem sim que ter cuidado com a quantidade. Eu acredito, tá, Júlia, que o natural, na sua grande quantidade, pode também dar diabetes, um excesso. Tá? Mas o Sim, entendi. industrializado, com certeza, é o pior, porque o corpo não Uhum, consegue reconhecer e ele fica trabalhando com aquilo, né? Então, mesmo que você uhum. pegar aí, sei lá, o seu celular e ficar colocando coisa xing-ling nele, uma hora vai dar pane, né? Obrigada por responder, Laura. Imagina. Então, vambora, meu povo? Vamos dormir. Vamos dormir, que amanhã é outro dia. Bom, então com É. vocês até segunda, né? Segunda endócrino. Bem difícil, tá, gente? Endócrino é a parte da diabetes ou é a parte Os hormônios. Tá, o hormônio é o... Ai, como é que é o nome, gente? Daquele negócio que a Elisa tá ensinando? Ah! Glucagon? É o Isso, glucagon. glucagon próprio. É, o próprio. Esse é um deles. Pelo menos essa parte eu já sei mais ou menos, né? Vamos ver.